Imigrantes de Sucesso. Bem-vindos, imigrantes! Hoje estamos com a segunda entrevistada aqui na Matchbox, a nutricionista Helena Ferretti. Nós vamos começar, então, a entender um pouco mais sobre a vida da Helena, entender um pouco mais como foi a imigração dela. Bem-vinda, Helena. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta é uma clássica que a gente sempre faz aqui para a Box, que é como o CrossFit entrou na sua vida? O CrossFit, principalmente a Matchbox CrossFit, né? Mudou a minha vida em Portugal e eu acho que sem eles eu não teria conquistado nem metade do que eu conquistei. Bem, assim, sendo bem sincera. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu tava meio perdida em relação a tudo. E eu fazia academia, fazia ginásio só. E como eu não conhecia muitas pessoas, tipo, eu não tinha muitos amigos, etc., era mais na parte familiar do que efetivamente pessoas que eu conhecia na cidade, a musculação era uma coisa muito anti-amigos, porque eu chegava lá de fone, treinava e saía de lá. E aí eu tava meio que começando a cansar daquilo, não tinha meus colegas treinando comigo, etc. Eu falei, cara, eu preciso buscar alguma coisa mais toque humano, entende? Pra gente conhecer mais pessoas e tudo mais. Aí fiz uma aula experimental em 2 boxes de CrossFit antes daqui. E claro que eu achei o treino surreal, porque eu nunca tinha treinado CrossFit, mas não foi isso que me afastou e nada disso. Foi mais, tipo, eu achei uma coisa muito informal, impessoal. É isso, uma coisa muito impessoal. E quando eu cheguei aqui na Matchbox, foi completamente diferente, assim, a metodologia de ensino, a atenção que eu recebi, né? E o senso de comunidade, principalmente. E aí que tá, como que o CrossFit mudou minha vida ou entrou na minha vida? Sim, entrou na sua vida. Entrou na minha vida. Basicamente por causa disso que eu tava buscando fazer mais amizades e me enturmar numa cidade completamente nova, que não tinha nada a ver com a minha antiga, porque eu sou de Brasília. E aí depois eu comecei a meio que trabalhar aqui também, mas isso é um outro assunto. E aí acaba que a minha vida estava voltada pra Matchbox, literalmente, todos os dias. Mas você já treinava no Brasil outras coisas? Sim, eu já fui dançarina e eu depois comecei a treinar musculação. Que tipo de dança, Helena, você fazia? Eu fazia danças urbanas. A gente fazia parte ali, eu fazia parte de um grupo de dança que a gente competia também, era super legal. E aqui eu até tentei dançar, só que novamente porque não tinha Esse grupo, senso. exato. Aí eu fiz umas aulas e depois o CrossFit ganhou meu coração. Eu não sabia que você só tinha treinado CrossFit aqui. Foi, a minha primeira aula foi aqui. Perfeito. E o que mudou na sua vida depois que começou, então, a treinar CrossFit? Assim? Eu acho que o CrossFit, ele dá muita resiliência pra pessoa. Porque você chega aqui, você bate o olho naquele quadro, você fala assim, ó, lascou. Não é pra mim. Não é pra mim, não estarei conseguindo. Sim. E aí depois, quando você finaliza um WOD, você se sente orgulhoso. E isso vai pra todas as áreas na vida. Então eu acho que realmente mudou minha mentalidade no quesito coisas que eu consigo fazer e se eu quiser fazer, eu vou fazer. Porque quando eu cheguei aqui eu não tinha nem metade do preparo que eu tenho hoje, né? E eu nem tô onde eu quero chegar, mas assim, não tinha nem metade. Então realmente é algo que incentiva outras áreas. E como eu ficava mais feliz aqui, eu tinha mais energia pra fazer as outras coisas. É importante. Exato. A atividade física traz isso pra gente, realmente o CrossFit acaba por ser... E também fez muitos amigos, né? Exatamente. Helena, não, todos os meus amigos em Lisboa são do CrossFit, literalmente. Eu acho que não, se tiver, é um ou outro que eu conheci por conta de alguém da família. Agora o resto é tudo do CrossFit. Todo mundo. E se você fosse pensar na imigração, assim, né, como esse processo de ir para outro lugar, qual o papel do CrossFit para viver uma imigração assim mais saudável? Vai muito dessa questão de enturmar com pessoas e também esclarecer dúvidas, porque aqui tem muito português também, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha a visão, vamos lá, eu tinha a visão que os portugueses eram muito... não é grosseiro a palavra que eu quero usar, mas tipo, diferente dos brasileiros, que não diretos e não esclareciam tanto as coisas que eu queria saber. Eram muito, tipo, como se fosse banal estar aqui, entende? E aqui no CrossFit, tipo, eu conheci personalidades do tipo Daniel, do tipo Amadeu, do tipo Ponço, do tipo Thiago, que eu conversava livremente com eles. Então, me ajudou a achar que Lisboa era casa, entende? E ficar mais, assim, enturmada na cidade, de conhecer melhor as coisas. E foi literalmente o CrossFit que me abriu essas portas, porque antes eu tava muito rígida, sabe? Tipo, com medo, assim, de fazer as coisas aqui. E por mais que eu quisesse, tipo, me sentir à vontade, pra mim era difícil porque eu não conhecia muitas coisas de Portugal. Eu nunca tinha vindo pra cá, na verdade. Nunca nem tinha vindo pra cá visitar.
fazer, errar, ser corrigida. Exato. Mas ser corrigida não com grosseria, ser corrigida com gentileza, né? Exatamente. Também é uma forma da gente aprender sobre o lugar que a gente escolheu pra viver, vamos dizer assim. E até apresentar coisas, porque como eram meus únicos amigos, tipo assim, me levar pra conhecer restaurante, me levar pra conhecer tal coisa que eu não conhecia. Então... Através de um olhar de um nativo, vamos dizer Exatamente, assim. através de um olhar de um nativo. É importante a gente sempre mencionar, né, que o CrossFit é tão diverso e que a gente conhece gente do mundo todo, graças ao CrossFit e a Matchbox tem esse tom de comunidade, mas essa comunidade multicultural. Sim. Mas a gente também encontra aqui muitos nativos dispostos a viver essa comunidade multicultural. E isso também é muito bom para quem tá chegando. E como Lisboa tá ali no meio, né? Tem gente do mundo inteiro. Exatamente. Exatamente. A gente não escolheu... Coisas que a gente não tinha no Brasil, tanto. Sim, né? sim. Como sim. aqui, é realmente diferente. No Brasil tem pessoas de fora, claro, mas... Não se compara. Nós somos de Brasília e Brasília ainda é essa casa que recebe muita gente fora. Eu tive grandes experiências assim com gente de tudo quanto é lugar, vamos dizer assim. Mas aqui é muito mais. Muito mais. Muito. E como surgiu então, Helena, a ideia de imigrar? Você estava falando que a sua família já estava aqui. Como é que surgiu? Basicamente assim, eu não queria me mudar. Uhum. Eu nunca pensei em mudar fora, sinceramente. Eu gostava da minha cidade, eu acho que eu vivia um mundinho muito de cabeça fechada, assim. Eu não tinha a intenção de sair, até porque eu sempre fui uma pessoa meio insegura de expandir horizontes. Isso tem mudado ao longo do tempo, mas antes não era assim. Talvez por criação, enfim, eu tinha medo de sair do meu ninho. E Brasília era muito isso, tipo, eu conhecia maior parte de Brasília, sempre estudei lá, meus amigos todos eram de lá e tal, então eu me sentia mais confortável para começar uma carreira lá, que eu tinha acabado de me formar, isso é um detalhe importante. Só que aí, no último ano da minha faculdade, o meu pai decidiu se mudar para cá. Assim, minha mãe já faleceu, então meu pai é viúvo. Eu sinto muito. Mas foi em 2017. E aí, 2017? Não, foi antes disso. Foi 2017. E aí, meu pai decidiu, assim, de última hora, começou a namorar aqui e decidiu mudar para Portugal. E foi uma coisa meio assim, do nada, sabe? Que eu não estava planejando. E a minha irmã mais nova, que era quem ainda morava com a gente, também veio fazer faculdade aqui. E aí eu me vi sozinha em Brasília, finalizando o meu curso. Então, tipo, eu não tinha nada a perder, porque eu não tinha iniciado uma carreira lá, sabe? Sim. Então, pra mim foi mais fácil nesse aspecto. Mas, tipo, não era uma coisa que eu desejava. Só que eu comecei a me sentir super sozinha em Brasília. Eu falei... Olha, por que não, né? As coisas começaram a dar meio errado lá em Brasília, teve umas situações meio esquisitas, assim, que eu falei, cara, parece que a cidade tá me expulsando. E aí, eu decidi vir. E, claro que eu queria exercer a minha profissão que eu tinha formado no Brasil, né? Mas não era uma coisa que eu queria. Então, foi meio que, pelo fato da minha família estar aqui e pelo fato de as coisas em Brasília não estarem dando muito certo, de eu estar morando sozinha. Ok. A gente vai falar também do seu contexto de profissional, né, nessa vinda, mas antes a gente ainda quer trabalhar o tema sobre imigração. E quando você imigrou, tiveram pessoas que se afastaram de você? Você sentiu isso ou não? Eu acho que não propositadamente, mas porque a vida acontece. Naturalmente. Tipo, exato, naturalmente. Não acho que tipo, porque ela tá indo embora, eu vou me afastar. Não, mas porque a gente perde um pouco de contato, né, com as pessoas que estão lá. E é meio difícil com a rotina do dia a dia você dar atenção e falar com todo mundo que você gosta da sua cidade. Então, acaba que isso acontece. Fazer a manutenção das amizades. Sim, mas acho que não por essa, não de tipo, de propósito, entendeu? Por ela estar se mudando. Já não faz mais parte do nosso ciclo, acabou. Sim, isso não. Até quando eu volto lá, eu ainda me sinto incluída. Claro que as pessoas são mais próximas do que eu, né? Sim. Mas não existe uma exclusão, vamos dizer assim. Ainda tenho amigos lá. E você volta sempre? Gosta de voltar? Tipo, uma vez por ano, assim. A primeira vez que eu fui foi um baque gigantesco, porque eu falei assim, gente, eu prefiro 1000 vezes Lisboa. Sério? Você teve essa sensação? Sério. Por quê? Eu tive a sensação de querer voltar, porque eu sou muito de rotina. E minha rotina já tava aqui, eu já sentia que Lisboa era minha casa. Então eu fui pra lá e fiquei tipo, caraca, quero voltar. Sim. Mas a segunda vez já foi mais tranquilo. Eu gosto de visitar por conta das pessoas, só por isso. Sim, porque eu não voltaria a morar na minha cidade. Okay. Prefiro 1000 vezes Lisboa. Ok, já se sente em casa mesmo, né, Helena? E você teve esse suporte da sua família nesse percurso da imigração? Tive. Sim, né? Tive. E isso é um diferencial, né? Você isso conhece? Com certeza. Eu acho que se eu estivesse sozinha ia ser 1000 vezes mais difícil. Sim. Assim, meu pai, ele já estava aqui há 6 meses. E ele, hoje em dia, é casado com a minha madrasta que mora aqui há 35 anos. Ou 36. Okay. Ou seja, né? Tinha pessoas próximas que sabiam das coisas. Claro que, ainda vamos falar da parte profissional. Claro que não na minha área,
né? Que isso eu tive que Sim. fazer sozinha, mas a parte ali de documentação, não sei o que, isso foi mais fácil. Teve um suporte, né? Tive um suporte, com certeza. E não só esse suporte a nível burocrático, vamos dizer assim, mas também o suporte a nível Emocional, sim, total. psicológico. Exato, até porque antes do CrossFit aparecer, igual eu falei, tinha a família da minha madrasta, minha irmã mais velha mora em Roma, então de vez em quando a gente reunia a família, eu comecei a conhecer os conhecidos dos meus meios-irmãos, que são filhos da minha madrasta. Então nesse aspecto eu não tava sozinha, entendeu? Mas, então foi meio que amizades arranjadas. Mas eu gostei muito das pessoas, claro, mas tipo, me ajudou a ter o suporte emocional, porque eu tava longe de todo mundo, né? Você já tinha uma comunidade criada para você. Exatamente, Vamos dizer isso assim. aí. Isso e que mesmo. você depois foi sendo aceita e fazendo parte dessa comunidade. Exatamente. E você tem cidadania italiana, né, Sim. Helena? Você acha que ter cidadania italiana te faz... ainda te faz sentir imigrante, vamos dizer assim? Até porque a minha cidadania, ela foi conquistada porque antigamente as regras eram um pouco diferentes. Mas assim, é uma família... não uma família distante, gerações distantes, é isso. Então imagina, era os avós da minha avó, entende? Então eu não tinha muito contato com a Europa, cultura. com a cultura europeia. Okay. Tinha pequenas coisas, mas era Brasil, entendeu? E assim, eu já tinha viajado pra cá e tudo mais, mas eu sou imigrante completamente. Tipo, uma vivência turística da Sim. Europa e não uma vivência de me pensando de eu residência. morando aqui, nunca. Igual eu te falei, não tinha expectativa nenhuma e nem desejo de morar fora. Sim, e o fato de você ter a cidadania italiana, não é? E nesse sentido facilitar alguns processos aqui, você vê alguma diferença em relação a imigrantes que não têm, por exemplo, uma cidadania europeia? Com certeza. Assim, eu me vi ainda, em alguns momentos, processos dificultados pelo fato de eu não ter BI e não ter a cidadania portuguesa. Mas, com certeza, ter cidadania italiana me poupou muito estresse na minha imigração. Não tem nem comparação. De, tipo, chegar uma pessoa que é brasileira ou então uma pessoa que não tem um passaporte europeu e ter que fazer tudo do zero, não tem nem comparação. Até porque, quando eu decidi vir, eu vim. As entendeu? portas estavam abertas. Exato, eu não tive nenhum, você tem que ter um emprego lá, você tem várias regras que existem para Exato, várias regras que existem para uma pessoa que não é europeia, eu não tive isso. Tanto que eu decidi, comprei a passagem e vim. Claro que aqui eu tive que tirar NIF, etc, mas... A documentação regional, Exato. ela vai continuar acontecendo. Né? Exato, mas assim... muito mais fácil. Mas também não tinha, aí curiosidade, não houve nenhum embargo do tipo, não, como não é português, ou embargo, por exemplo, para tirar um NIF, para tirar um não, NIS. eu tive que contratar advogado para me ajudar. Com certeza. E me facilitou por aí. Só que quando eu disse que teve alguns processos que eram mais difíceis, era assim, para abrir conta num banco e etc. Sim, okay. Aí, pelo fato de ter só passaporte italiano, às vezes eu tinha que envolver meu pai, que era uma pessoa que já tava... Ou então minha madrasta, para mostrar que tinha alguém ali por trás que dava uma segurança. Sim. Entendeu? Porque apesar de eu ter passaporte italiano, eu não sou portuguesa. Não era, que agora minha cidadania saiu. Ah, que bom! Ótimo, parabéns. Então conseguiu também. Sim. Mas por que via? Por tempo de moradia ou por Não, porque meu pai consanguinidade? Meu pai tem a cidadania portuguesa. Okay. A dele saiu, acho que foi ano passado. E aí a gente entrou no processo também. Ah, que bom, consanguinidade. Exato. Ótimo, ótimo. Não, porque de estádio eu tô aqui há 4 anos. Ainda não dava pra fazer o cálculo, né? Mas sim, tem esses benefícios de... Me facilitou muito essas questões das cidadanias. Nós sabemos que é um facilitador. Só pela fila na imigração a gente já sabe que é um facilitador. Que é como é que a divisão ali, a celeridade no processo de entrada no país, literal, né? Falando no processo literal de acompanhar a fila, a gente sabe. Mas isso também não tira... a gente saber também que Portugal tem as suas burocracias e que leva tempo e que sim, precisa muitas vezes de uma assessoria. Se organizar e ter uma assessoria, com certeza. Porque apesar do meu pai já estar aqui, minha madrasta também morar aqui há não sei quantos anos, a gente teve que contratar advogado também pra fazer as coisas darem certo, entendeu? Sim. Porque senão seria um estresse bem maior. Graças a Deus a gente tinha condição de pagar um advogado, né? Porque senão tem que se organizar bonitinho. Que é muito custoso também. A gente sabe que é dispendioso, os processos são dispendiosos. A gente sabe também, né, que o seu namorado é português.
E a integração com a cultura e com o namorado português, você enxergou algo diferente na cultura ou entenderia mais sobre Portugal depois de estar com o seu namorado? Sim, porque antes eu tinha mais a visão lisboeta e ele me apresentou outras coisas de Portugal, entende? Okay. Ele não é lisboeta? Não, ele é, Okay. só que tem família aqui em cidadezinhas próximas, entende? Okay. E aí eu acabo conhecendo mais outras culturas também, e estando mais dentro de casas portuguesas. Então, a família dele é toda portuguesa, então a casa do pai, a casa do vô, a casa das tias, etc. é diferente do que o Brasil, né? Mas é muito engraçado que a família do Marcelo, meu namorado, a família dele tem muito esse ar de Brasil, não sei explicar, é tipo, a calorosidade, essa palavra existe? Eles são calorosos tanto quanto nós, São calorosos né? tanto quanto nós. E isso foi uma coisa que eu também fui desconstruindo ao longo do tempo, porque tem muito português que é assim, tipo, a gente tem uma visão de, tipo, um estereótipo que não deveria ser, porque existem milhões de pessoas diferentes aqui, né? Exatamente. E aí eu acho que também abriu portas nesse aspecto de, tipo, cara, as famílias aqui também são super legais, sabe? Sim. Mais por aí, mas assim, de costumes meu e dele, não sei se tem... Ele especificamente, não sei se tem um embate muito grande, assim, cultural. Sim. É mais na forma de falar, se expressar, aí sim. Ok. E é isso. Que aí tem um ajuste aí, né, da linguagem, das expressões, eu diria, né? Sim. Até hoje tem coisa que ele fala que eu não entendo nada. E eu falo assim, ó, pode traduzir, por favor, senhor. Boa, que são muito regionais. Não, assim. direto ele solta umas gírias. Tem essa parte também de gíria. Direto ele solta umas gírias que eu fico assim, o que é isso? O que isso significa? E eu também, às vezes eu falo umas coisas que ele não entende. E que às vezes são expressões tão naturais, vamos dizer assim, que até quando a gente usa gírias que são nossas, nós somos de Brasília, a gente tem algumas gírias muito típicas daquela região, a gente tem dificuldade de explicar uma gíria para uma pessoa. Sim, é muito difícil. Ele fica assim, Até colocar tudo numa lógica para explicar para a pessoa. E eu acho que também é um lugar da gente possibilitar, quando temos essas relações interculturais, que a pessoa reveja a própria cultura. Sim. Você sente que ele faz isso, assim, de se rever? Até algumas coisas que ele fala, tipo, não é por mal, mas às vezes ele solta uma frase que eu achei meio xenofóbica, sei lá, e não foi intencional, de verdade, tipo, não foi, eu conheço ele e eu sei que ele não faria isso. Aí a gente fica ali discutindo e tal, sobre por que isso não deveria ser falado, né? E esse lugar é ótimo, né? Esse lugar da discussão é muito bom. Nós temos muitos amigos e temos também famílias que nos acolheram aqui e que a gente sentiu esse calor humano, vamos dizer assim, também com eles, né? Nessa nova cultura. E é essencial a gente dar lugar para os nossos amigos cometerem esses erros. Até porque a xenofobia, ela é um contexto cultural, por exemplo, pegando esse... E é difícil a gente se desvencilhar. É só pensando mesmo sobre aquele processo para se desvencilhar. E que bom que ele tá disposto a pensar contigo. Até porque quando tá muito no automático, né, você não questiona, só vai. Exatamente. E em algum momento, assim, você se sentiu completamente integrado em Portugal? Será que são nesses momentos das relações com a família do Marcelo, por exemplo? Assim, sendo sincera, eu não me sinto uma estranha no ninho, não é pra ir por aí também, mas eu sempre me sinto a diferente. Claro, eu sou a única brasileira dentro de um contexto de não sei quantas pessoas, mas eu não acho isso ruim, eu não vejo isso como uma visão ruim. Sim. Mas falar que eu me sinto 100% integrada, não. Okay. Mas não vejo isso, igual eu tô falando, não vejo isso como uma coisa ruim. Então imagina que eu estivesse no Brasil e meu namorado fosse americano. Eu acho que ele também não ia se sentir 100% integrado, mesmo que ele já morasse no Brasil há não sei quantos anos, sabe? Tem uma diferença, querendo ou não. Mas assim, não a ponto de me sentir completamente out, entendeu? Isso não. No início, preservar essa diferença também é saudável, né, Helena? Sim, claro. Também não vou perder minhas raízes, né? Sim, isso aí. Esse equilíbrio entre as duas coisas é muito interessante. E eu não sei se você pensa como eu, mas se integrar, se reconhecendo diferente, eu acho que também tem a ver com até que ponto a gente sente que é aceito. Né? Você sente que é aceito na comunidade portuguesa? Sim, eu sinto que eu sou aceita, principalmente aonde os lugares que eu frequento, né? Porque um lugar que eu não me sinto aceita, claro que eu não vou voltar. Igual eu falei no início, eu às vezes, sei lá, ia num restaurante, era mal atendido, você acha que eu vou voltar naquele lugar? Claro que não. Então eu meio que criei uma rotina baseada em ir a lugares em que eu me sinto bem. Então, aqui dentro da Matchbox eu me sinto muito bem. Nos outros lugares que eu atendo eu me sinto bem, não sinto nada em relação a porque você é brasileira, tal coisa. Não. Na minha família também não, e nem na família do meu namorado, que é onde eu frequento mais.
sabe? Sim, Então, que são as suas comunidades, exato, vamos minhas dizer comunidades. assim. E o que foi mais difícil pra gente fechar esse bloco de entender da cultura portuguesa? Uma coisa, sim, que é a parte de ser um pouco mais reservados. Por exemplo, vou dar o exemplo do Marcelo, tá? Ele só considera amigo quem é realmente muito próximo. Então, tipo, uma pessoa muito próxima é amiga dele. Se não, é um colega. Não que ele esteja cagando pra pessoa, não é isso. Mas, tipo, não é igual o Brasil que você conheceu a pessoa hoje e amanhã ela já tá na sua casa fazendo churrasco, entendeu? Não é assim. Sim. Exato. Mas então tem essa parte de ser um pouco mais reservado. Mas eu entendo que isso é uma coisa cultural deles, sabe? E que eu não acho que eles são mente fechada, porque eu acho que hoje em dia, com a quantidade toda de brasileiro que tem aqui, eles já são mais abertos. E eu conheço várias pessoas que já têm essa mentalidade mais de proximidade, de tipo, cara, tudo bem que a gente se conheceu hoje, mas não é por isso que a pessoa vai ser má, entendeu? Sim. Então eu acho que tem uma desconstrução por parte dos portugueses, mas ainda acho que isso está muito enraizado. Ok. É mais por aí. Essa segurança, né, de esperar a pessoa te mostrar que realmente você pode contar com ela, ou que a pessoa realmente é alguém confiável pra Sim. você Eu quase que dar consigo uma identificar micros ritos de passagem. Ok, você fez isso, tem minha confiança. O próximo também, até você de fato se tornar íntima, se tornar participativa dentro daquele cosmo que a pessoa criou para ela. Eu também, eu concordo, eu também aprendi muito com isso, muito. Foi uma coisa que também mudou a minha imigração, que hoje eu já também não considero que eles são... que os portugueses são pessoas fechadas, eu acho que eles são cautelosos. Exatamente, isso eu essa aprendi. é a palavra, cauteloso. Mas isso ensina a gente também. Muito. Vai dizer que brasileiro se lasca várias vezes por conta da bondade e achar que todo mundo é maravilhoso. Fazer amizade na fila de mercado, Exatamente, coisas assim. Exatamente. Eu acho que tem que ser um meio termo entre os dois. Que bom. E a gente aprende muito, né, com essa troca multicultural. Realmente a gente cresce muito vendo que existe uma outra forma de ver o mundo além da nossa. Sim, né? sim. A imigração traz isso. E aí, pensando sobre o seu percurso profissional aqui, né, Helena, a gente viu que em 2017 você postou sobre a composição das batatas McDonald's e McChicken no seu Facebook. A gente foi olhar. E naquela época já pensava no comer saudável? Assim, porque em 2017 você ainda não estava formada, certo? Não. Foi uma... como que surgiu aí a nutrição na sua vida? Assim? Eu postei isso, Alana. A gente foi investigar, os nossos investigadores foram ver. Gente, socorro, não a gente lembro estuda disso. sobre os nossos entrevistados. Não, mas calma aí, eu juro que eu não lembro. Sabe por quê? Porque eu entrei na nutrição em 2018. Pois é. É por isso que a gente queria entender de onde é que surgiu. E se você tem foi um post que eu devo ter repostado. Pode ser, ou algo... Ok. Voltando à pergunta, que eu fiquei desconcertada. Tentando lembrar Nossa, eles me stalkearam, sim. A gente foi dar uma olhada. Como surgiu a nutrição, assim, na sua vida? Boa. Eu fazia biotecnologia. Pelo simples motivo de que, quando eu estava no terceiro ano, eu não fazia ideia do que eu queria. Eu só sabia que eu não queria medicina. Minha mãe era médica. Eu sabia que eu não queria medicina porque eu achava que eu não conseguia lidar com o curso. O fato de ver gente ensanguentada e não sei o que. Tenho essa sensibilidade, não consigo. Mas eu queria algo da área de biológicas, porque sempre foi o que eu gostava de estudar. Se eu pensasse, tipo, numa engenharia, não sei o que, não. Então, o que eu vi? Que era das biológicas, eu gostei das matérias do curso, biotecnologia. Só que eu não via o mercado da biotecnologia mesmo como algo que eu fosse trabalhar, entendeu? Então, no meio do curso, quando começou a ficar muito específico de biotecnologia, as matérias muito da biotech, falei assim, cara, isso não é pra mim, não. Deus que me livre trabalhar dentro de laboratório, tipo, não tem condição. Aí eu pensei em me mudar pra nutrição, porque na época eu tava muito por dentro do veganismo. Okay. Eu virei vegetariana e depois fiz a transição pro veganismo. E eu assistia todos os documentários possíveis de veganismo e eu queria entender como que eu ia deixar a minha dieta balanceada sendo vegana. E foi isso que me atraiu para a nutrição. Tanto que, nos primeiros anos de curso da nutrição, eu era tipo a defensora do veganismo em todas as salas de aula. E eu não sabia prescrever dieta com carne, juro. Depois eu tive que me adaptar, claro. Mas no início eu não sabia, porque como eu tinha só a visão do vegetarianismo, claro que ela também é enviesada, né? Sim. Porque eles estão defendendo os ideais deles. Então, eu meio que só via a parte de comer animais como algo negativo. Então, na hora que eu tinha que prescrever algo assim, eu falava assim, gente, mas eu tô fazendo mal pra pessoa, a nutrição é pra fazer bem.
Mas depois eu mudei a visão. Mas sim, foi Dilema. por aí que eu entrei na nutrição, porque eu pensei, cara, é uma coisa que eu gosto e quero aprender pra mim, então eu vou fazer esse curso. E acabou que depois abriu um leque de coisas e eu me descobri dentro da nutrição, que eu realmente gosto muito do que eu faço. Boa, boa. Então, foi assim, fazer o curso também foi muito bom, assim, pra você? Foi, muito. E hoje você se veria fora da nutrição? Não. Não, né? Juro, não tem. A não ser se eu virasse atleta. Tamo aí. Se eu virasse atleta, talvez eu parasse, mas sempre ia ter um quê nutricional. Eu ia querer ainda fazer algo a respeito, sabe? Porque eu gosto muito. Até porque a base, né, do atleta é a nutrição. É a nutrição. Olha aí, Exatamente. defendendo do seu Ninguém vai longe sem comer direito. É verdade. É verdade, é verdade, não há dúvidas disso, a gente sabe que é o nosso motor, a gente precisa estar bem Exatamente. nutrido. A gente come pelo menos deveria, né? Umas 2 a 3 vezes por dia. Então Sim. imagina se você não sabe o que você está fazendo com um hábito tão frequente. É verdade. Então claro que isso vai ter um impacto gigantesco na sua vida. Eu nunca Não é uma tinha coisa que você pensado. faz vez ou outra, você come muito mais do que você treina. Você come mais do que você vai no banheiro. É verdade. Então, Até para os melhores intestinos. tem vários melhores. Menos os desarranjados, aí não, mas aí, sim. sim. Então, tipo, é uma coisa muito frequente. Você precisa saber o que você tá fazendo. Por isso que eu acho um curso tão interessante. Eu acho que nutrição, claro que tem as especializações, mas deveria ser uma base para todo mundo. Todo mundo deveria saber se alimentar bem. Com certeza. E assim, eu já vou começar a pensar em Portugal no seu percurso profissional, né? Aham. Para trabalhar com nutrição em Portugal, é preciso fazer validações? Como é que você viveu esse processo? Então, assim, tem duas formas de você... Não, na verdade tem uma forma só, mas tem uma forma fácil se você já atua no Brasil há 3 anos. E tem uma forma mais lenta, que foi o que eu passei, quando você não tem experiência no Brasil. Ah, tem essa possibilidade, então, de você comprovar a experiência lá Sim. e ser um Só facilitador? que é um facilitador, mas o processo é o seguinte, você primeiro tem que achar uma faculdade que tenha carga horária parecida com a sua, pra você fazer o primeiro passo, que é a revalidação do diploma. Ok. Isso é para qualquer, Para qualquer pessoa. pessoa. Da Se a nutrição. pessoa já tiver formada há 10 anos trabalhando na nutrição, vai ter que fazer isso, Ok. na mesma. Uhum. Então, e aí você tem que dar sorte da faculdade te aceitar. Porque se a faculdade achar que o curso que você fez no Brasil não é parecido com o que foi ensinado com o que é ensinado nessa faculdade, corta e você pagou a revalidação, mas você vai ter que testar outra. Mas é isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem acompanhado os processos, principalmente das pessoas que são professores no Brasil e que vêm para cá, né? Eu, pessoalmente, tenho acompanhado bastante também. E o que a gente sabe dentro dessa área é que se uma universidade negar, a pessoa não pode tentar novamente. Você não, sabe eu se acho- na nutrição... Eu acho que pode. Posso Acho- estar errada, Sim. mas eu acho que A pode. gente poderia depois verificar esse dado. Exato. Porque é uma das grandes questões, né? Não, eu Porque acho que pode. você Não, usou pode. Pode? Porque eu conheço pessoas que testaram num lugar e tiveram que ir para outro. Ok, isso já é, eu diria, uma forma melhor que acontece na nutrição, então, porque uma pessoa testar, pagar e vai perder um dinheiro que não é barato, Sim. nem para os estándares portugueses, nem para os estándares brasileiros, vamos dizer assim, porque quando a gente converte, a gente sabe que fica ainda muito mais caro. Mas pensando na realidade portuguesa também não é um Não é processo barato. E o que acontece com a comunidade de professores brasileiros é que depois que você tenta uma vez numa universidade, se Você não aquilo, pode se tentar aquilo de for novo. negado, você além de perder o dinheiro, você perde a chance de obter aquela validação no país. Credo, gente. É, Aí já é... É muito, muito dolorido. Mas você não fez essa parte dos 3 anos. Você fez Não uma fiz que essa parte de você 3 anos. validou, então, o diploma. Foi fácil? Como é que foi? A sua formação é na UNB, não é? Não, é Não. no CEUB. No CEUB, Sim. pronto. E encontrar essa universidade aqui Que tivesse uma similaridade. Foi Não foi fácil? tão difícil, porque eu pesquisei muito, assim, Eu achei uma que parecia não 100%, mas eu estudei as ementas da faculdade. Isso eu é falei muito assim, importante no processo de validação. porque eles perguntam algumas coisas das ementas dele. Porque primeiro você tem que fazer a prova da revalidação, para depois vir o passo da ordem dos nutricionistas, que é outra coisa. Não, E é então- na ordem dos nutricionistas que você tem essa facilidade dos 3 anos, não é na revalidação. Ok, então Então vamos são dividir 2 aqui passos. por partes, né? Primeiro- Pensando só na revalidação de diploma, na validação de diploma, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você tem que achar a universidade e mandar um e-mail Ok. para a universidade, falando que quer revalidar seu diploma. Ok. E aí tem um preço para isso e eles fazem toda a parte online e depois marcam uma prova. Ok, então Contigo. tem uma prova.
Acho que De sim. conhecimento. Sim, uma prova de conhecimentos gerais da Ok, nutrição. Da nutrição, ok. Beleza, conseguiu a validação. Aí você entra com um pedido na ordem dos nutricionistas. Aí quando você vai entrar com um pedido na ordem dos nutricionistas, se você provar que você está atuando no Brasil há pelo menos 3 anos, você só faz uma prova e começa a atuar. Agora, se você não tiver os 3 anos, que é o meu caso, é como se eu tivesse acabado de me formar aqui. Então eu tenho que fazer um estágio de 6 meses, que é onde entra a Matchbox, que foi onde eu fiz o estágio. Ah, então você já fez o seu estágio aqui. Aqui, Que exato. bom. Só que aí o estágio é um perrengue. Por quê? Ninguém te explica quase... Tipo assim, não é que ninguém te explica quase nada, mas se você não sabe o que você tem que procurar, você fica completamente perdida, porque o estágio é por você. Você tem que achar uma entidade que te... que permita que você faça o estágio lá. Você tem que achar uma orientadora. Agora imagina, eu não conhecia nenhum nutricionista português. Sim. Quem quer ser meu orientador? Aí eu lembrei que um colega meu, nutricionista no Brasil, já tinha palestrado com uma nutricionista esportiva. Uau, que rolê. Exato, que é a Catarina, que inclusive ela já treinou aqui, já veio aqui na box. Ah, ok. E ela é uma nutricionista muito boa aqui em Portugal. E eu dei uma sorte gigantesca, porque eu ficava pensando, tipo assim, gente, eu vou botar um nome aleatório no Google, eu vou escolher uma pessoa e vou falar assim, quer ser meu orientador? Porque era assim. Sim, a gente fica sem saber o que fazer. Exato. E fora que esse orientador tem que ter pelo menos 6 anos na ordem. Ainda tem esse impasse. Aí beleza, você achou um orientador pro seu estágio, que você mesma arrumou. Aí você tem que mandar pra ordem o que você pretende fazer nesse estágio. Tem uns documentos lá, o que você pretende fazer e etc. Aí você faz o estágio por 6 meses, fazendo várias comprovações ao longo do estágio para o seu orientador, e no final você tem 2 provas ainda, que é uma prova de conhecimentos gerais do estágio, então você tem que comprovar tudo que você fez, etc. E uma prova de deontologia, que é a prova do código de ética. E tudo isso tem um custo. Ou seja, você tem que pagar o estágio, tem que pagar a prova de deontologia, você tem que pagar o curso de deontologia, você tem que pagar o processo de validação, você tem que pagar a inscrição na ordem. É tipo... E contar também com a sorte de ter pessoas que queiram te orientar, no sentido de que a pessoa não... Mas assim, uma crítica, graças a Deus, eu dei muito certo aqui, Alana. Que bom. Eu juro. Porque assim, eu dei muita sorte mesmo. O meu processo demorou mais ou menos... Eu entrei com um pedido de revalidação em maio de 2022. Eu só peguei minha carteira da Ordem dos Nutricionistas em junho de 2023. Então demorou um ano e tal. processo longo. E eu já tava formada, louca pra atender, né? Mas a minha sorte foi que eu achei um estágio em que eles deixaram eu fazer tudo por conta própria. Eu era nutricionista da bolsa. Que bom. Então eu literalmente atendia. Eu só não podia cobrar um preço, até porque eu nem tinha experiência, né? Vamos lá. Sim. Eu não podia cobrar um preço de uma nutricionista formada porque eu era estagiária. Sim. Né? Mas assim, eu tava fazendo o que eu queria, que era atender na nutrição esportiva, que era uma coisa que eu adorava, como orientadora esportiva, da nutrição esportiva. Então assim, deu muito certo. Agora, eu vejo tudo casou. E foi mesmo o destino, porque eu sentia, quando eu falei assim, eu vou pra Portugal, eu sentia que tudo ia dar certo, apesar de todos os perrengues, porque no começo foi, desculpa a palavra, mas foi foda, tá? Sim. Eu sabia que ia dar certo no final, sabia, eu tinha esse feeling, não sei, a intuição dizia tipo assim, vai dar certo e confia. E foi aparecendo. Agora, tem muita gente que, por exemplo, no grupo lá dos nutricionistas de Portugal. Ah, vocês têm um grupo também? Boa. Sim, um grupo que é Nutris Anônimos, que foi uma pessoa que criou, claro, não é da ordem dos nutricionistas, até porque a gente discute coisas da ordem lá dentro, do tipo, isso tá certo, incoerências e tal. Exato. Mas lá tem muito estagiário que acabou de se formar em nutrição e fala, gente, não tem vaga. Tipo, onde é que eu vou fazer meu estágio? E às vezes fica parado assim, formou, fica 6 meses sem fazer nada porque não sabe aonde que vai estagiar. E depois ainda tem mais 6 meses de estágio, sabe? Então assim, o cenário não é muito animador. Sim. Mas tem como dar certo, porque eu sou um exemplo de que deu. Que bom. Então, só para fazer um apanhado geral, você tem que se vincular a uma universidade portuguesa. Sim. Eles fazem uma avaliação das suas ementas, do seu percurso, do seu currículo. Você faz uma prova. Você depois tem que se vincular à ordem dos nutricionistas, fazer o estágio, fazer uma orientação de estágio, depois fazer mais 2 provas para comprovar de que esse estágio, entre aspas, né, correu bem. Exato. É um processo muito exigente. Aí quando você pega a carteira, você fala assim, agora eu vou ser nutricionista mesmo, porque... Tem que valer a pena o meu. Agora vai valer a pena, esse 1 ano e meio fazer esse negócio dar certo. Que bom. Não, assim, essa sensação de, uau, eu tenho que fazer valer a pena é muito importante,
Mas no Brasil vocês não têm estágio? Esse estágio não volta pra cá? Vocês não têm? Ok. No Brasil, pelo menos na minha faculdade, Ok. os estágios, eles estão dentro da grade curricular. Então, você termina o curso fazendo estágio. A gente tem um ano, a nutrição no Brasil, no CEUB, são 4 anos. Sim. Então, a gente faz 3 anos de curso, tipo matéria, etc. No último ano é estágio, só estágio. Sim. Então, você já faz os estágios dentro da sua formação e sai de lá como nutricionista, apto a atender. Uhum. Tanto que nos primeiros 2, 3 meses que eu passei no Brasil, antes de me mudar pra cá, eu aluguei um consultório e tava atendendo, entendeu? Então, já era nutricionista lá. Sim. E tanto que quando eu estava aqui, em Lisboa, eu consegui atender ainda algumas pessoas online. Só que assim, né? Tinha acabado de me formar, não conhecia muitas pessoas, então ficou muito reduzido. Sim. Mas a única angústia que me dava era, tipo assim, eu pensava, cara, se eu estivesse no Brasil, eu já ia estar atendendo muito mais gente, eu tô presa num processo que eu nem sou nutricionista aqui. Não sou Pensar sou sobre esse recomeço, né? É muito exaustivo mesmo, é cansativo, nos deixa mesmo. ansioso, as validações, as comprovações, isso tudo é muito delicado. Isso pra mim é estranho, porque o que eu sabia da nutrição é que vocês têm um estágio. E esse estágio já servia pra cá. Por que não vale, né, pra cá? Essa é a minha questão, assim, por que não valer? Tendo em vista que é 1 ano de estágio, né? Isso se parece também, pensando nas licenciaturas, né, no Brasil, nós temos 2 anos de estágio já vinculado e que depois não é facilmente validado aqui em Portugal, sabe? Mas, de fato, a pessoa estava 1 ano sob supervisão, sob orientação, atendendo, fazendo... Com provas depois. Então... Vamos dizer assim, entre aspas, o mesmo processo. Exato. Isso me chama a atenção de, apesar da gente ter uma comunidade brasileira muito grande aqui, esses processos ainda não estarem, eu não diria unificados, mas ainda não estarem intimamente relacionados. Parece que é uma coisa É como se o seu diferente. Curso não foi inválido, mas como se parte dele também não serviu pra muita coisa. O né? seu 1 ano de estágio lá. E Exato. o curso aqui de nutrição é de quanto tempo? Você sabe? Acho que são 5 anos. Ah, ok, tá bem. Mas mesmo assim, quando as pessoas se formam, elas têm que fazer o estágio de 6 meses. Não está ligado ao curso. Ao curso. Exato. E essa diferença é que... É que não está dentro do curso. E aí depois fica a Deus dará, entendeu? Porque imagina que uma pessoa se forma e ela não conhece muito de um orientador, um mercado, onde que ela vai estagiar e tudo mais. Ela que tem que se virar. Ela já tem que se organizar dentro do curso. E aí que tá o diferencial, que eu acho que nas faculdades de nutrição, claro que eu não cursei, então não sei, mas eu acho que nas faculdades de nutrição tem um preparo pra pessoa sair de lá e saber o que ela vai fazer. Sim. Porque o meu, Alana, eu juro pra você, eu ia descobrindo as coisas porque Deus quis, literalmente, porque assim... Eu nem sabia que eu tinha que ir atrás de um estágio, sinceramente. E como eu te falei, meu pai, minha madrasta, etc., me facilitaram a parte emocional, o amparo aqui em Lisboa. Mas da parte nutricional, eles não sabiam nada também. Sua profissão foi feita por você aqui. Exato. Então, assim, eu não tive assessoria de ninguém. Aí que eu penso, hoje em dia, talvez se eu tivesse vindo sabendo que eu ia passar por tudo isso, talvez eu contratasse alguém para me ajudar. De verdade. Mas eu ia literalmente descobrindo. Aí eu entrava no site da Ordem, ia ler os documentos que estavam lá e eu falava, gente, eu preciso ir atrás disso? Eu não sabia nem que isso existia. Aí eu mandava um e-mail pra Ordem e descobria. Não sabia nem as palavras direito, porque é tudo diferente, entendeu? Sim, alguns termos, principalmente os técnicos, né, também tem aí algumas diferenças. Tipo, código de ética, código deontológico daqui. Juro, no Brasil não era assim. Sim, é mais específico, né? Exato. E é importante também, mas assim, o nome é diferente, mas as bases são iguais, né? E aí essa é a questão. Muitas vezes a gente fica parado na terminologia por conta de uma diferença ali das línguas que são... das matrizes linguísticas, e depois a gente não anda, não flui. Mas você já mostrou, enquanto contou a sua história, né, pelo menos da validação de diploma, quanto você foi autônoma para encontrar as coisas e buscar. E eu te conheço há pouco tempo, mas eu tenho certeza que você faria isso autonomamente. Agora, quem não faz realmente precisaria de uma ajuda. Mas como você construiu sua rede aqui em Portugal? Assim, se você pudesse demonstrar quais foram os caminhos que você teve para construir essa rede, que hoje eu sei que é muito sólida, e como isso, né, te levou a ter uma agenda cheia que a gente sabe que você tem hoje. Então, igual eu falei, comecei aqui na Matchbox. Então, foi no boca a boca de aluno. Então, eu comecei atendendo alguém, os meninos começaram a me divulgar. Na época, como eu fazia o estágio, eu fazia muitos posts, porque eu estava dentro da estrutura do estágio, então eu tinha que fazer
Fazia muitos posts para a Matchbox com o meu nome. Então as pessoas começaram a perceber, tem uma nutricionista na box. Começaram a vir a mim. E aí, a partir disso, foram falando para as outras pessoas que gostaram do atendimento, etc. E começou a vir muita gente de fora aqui. Só que lá em cima não tem tanta estrutura assim para atender. E aí eu me vi num lugar que, tipo assim, olha, as coisas começaram a expandir pelo boca a boca, porque eu não tinha um marketing muito bom. Não tinha. Meu Instagram não era uma coisa assim, nossa, tem não sei quantos mil seguidores e divulgo o trabalho ali e as pessoas vêm pelo Instagram. Não vinham, era só boca a boca. Hoje já vem. Algumas. Mas ainda é mais no boca a boca, mas ainda agora hoje em dia já tem uma visibilidade um pouquinho melhor. Não sou famosa no Instagram nem nada disso, mas sim, alguns vídeos chegam. Mas você tem uma comunidade grande também. Exato. Nem sempre a gente vai alcançar a fama, né, nas redes Sim, sociais, mas exato. acho que a gente vai alcançar a visibilidade. E isso Sim, é já fato. tenho mais visibilidade, com certeza. Melhorei muito na questão de marketing e afim. E eu te conheci nessa época, dos posts daqui, que eu estava em outra box, era uma outra altura da minha vida, mas eu sabia que tinha uma nutricionista brasileira aqui. Exato. Então eu já ouvia falar, pra você ver que ecoou aquilo que você fez aqui, a gente ouvia em outros lugares. Ai, boa. Então, basicamente, assim, foi no boca a boca. Aí eu me vi numa situação que eu falei assim, olha, preciso de uma sala pra atender, porque eu preciso receber pessoas de fora. Teve uma vez que veio uma política aqui e... eu vou contar a história que é engraçada. E assim, eu não conhecia, tá? Só que ela veio por indicação de um paciente meu. E aí o Amadeu chegou lá em cima, eu passava a tarde toda lá em cima, porque eu só atendia lá. O Amadeu chegou lá em cima e falou assim, Helena, você sabe quem é tal pessoa que tá te esperando ali embaixo pra ser atendida? Eu assim, não. Aí eu fui jogar a mulher no Google e eu falei assim, gente, vou atender uma pessoa super importante. Super importante. E aí, tipo, foi essas histórias que foi vindo, só que a gente não tinha muita estrutura aqui em cima. Apesar da box ter sido o meu início, que foi maravilhoso, quando as coisas começam a expandir, a gente tem que buscar uma estrutura um pouco melhor, né? Até porque é uma box de crossfit, né? Exatamente. Pessoas que não estão no crossfit também queriam ter acesso a você. Queriam ter acesso, mas aí às vezes tava rolando um open box, um treino super barulhento e eu tendo que gritar lá em cima com a pessoa, entendeu? E aí fui atrás de uma sala e aí começou assim, aí no boca a boca as pessoas foram me conhecendo, eu passei o meu currículo para uma outra box também. E depois, quando eu me vi, eu tava assumindo 3 boxes de crossfit, ainda atendendo por conta própria e vindo pessoa por indicação. Às vezes chegava uma pessoa, tipo assim, a pessoa, você atendeu essa pessoa há 6 meses e ela me indicou e não sei o que, e vinha, sabe? E também porque eu fiz meio que uma parceria com uma colega minha, que é endocrinologista. Ok. Eu ia até te fazer essa pergunta, né? Quais foram as pessoas que mais te ajudaram aqui em Portugal e quais foram as suas parcerias? Que eu sei que você tem a parceria com a Bruna, né? Que também é minha endocrinologista, que eu também adoro. E como é que foi esse processo, assim, de networking? Como é que aconteceram essas relações para que você construísse a sua rede também de networking, de apoio? Foi randômico? Foi intencional? Detalhe, como é que foi? onde que a gente se conheceu? No CrossFit. Na Matchbox. Na Matchbox especificamente. Gente, juro, quando eu falo que Tudo a Matchbox... aqui. É sério, Que bom. Quando eu falo que a Matchbox foi a minha salvação em Portugal é porque é real. Eu devo quase tudo a eles. De verdade, porque tudo que eu tive sucesso envolve esse CrossFit. Tudo. Que bom, que bom. Inclusive a Bruna eu conheci aqui. Né? Nós também, exato. Inclusive a Bruna eu conheci aqui e começou como uma mera amizade. Não tínhamos, assim, nunca pensei, nossa, vou ser amiga dela porque ela vai me abrir portas. Nunca, na vida. Até porque tava as duas no mesmo balaio. Nem endocrinologista que ela era direito. Tava ainda validando as coisas também. Vocês porque viveram o processo foi muito... Sim, o processo dela também foi bem dispendioso, assim. A bichinha estudou muito pra conseguir. Eu também acompanhei. Exato. Quem sabe onde a gente entrevista a Bruna pra ela contar. Ai, seria bem legal. Já vou lançar essa... Só que aí a gente virou muito amiga, a gente tinha um grupo de 4 meninas que a gente sempre saía junto, etc. A Bruna chegou a morar comigo uma época. E a gente construiu uma amizade muito legal. E aí teve um boom dos atendimentos da Bruna, e como a endocrinologia está muito relacionada à nutrição também, pelo menos na parte que ela é especializada, né, em obesidade e doenças metabólicas, então tem muito a ver com a nutrição. E a gente começou a se indicar. E as indicações dela deram muito certo, porque com esse boom de canetas, né, as pessoas também precisam de um acompanhamento multidisciplinar para ter sucesso no tratamento. Então, acabaram que... Hoje em dia, o meu público é principalmente esportista, ou pessoas que treinam porque gostam, e buscam hipertrofia, etc. E a parte do emagrecimento, que está muito vinculada à Bruna. Então, ela foi uma das pessoas que me ajudou a crescer muito aqui, muito. De tipo assim, mesmo quando eu não acreditava em mim,
chegava a demanda e eu falava assim, cara, eu vou abraçar, eu vou fazer acontecer. E aí foi indo e é isso. CrossFit, Matchbox e Bruna Hells. E se você pudesse citar mais umas 2 ou 3 pessoas aí nesse processo, além dos 4 da Matchbox que a gente já sabe, da Matchbox, são da incríveis. Bruna. Aham. Meu namorado, desde o ano passado. Também. Porque se ele não tivesse me dado o suporte que ele me deu no meu período mais crítico, a nível de não aguentar tanto a demanda que eu tinha, eu não teria aguentado. Uau. De verdade. E a minha família por ter me proporcionado chegar até aqui. Porque também sem eles eu acho que nem Lisboa ia existir, né? Então... Porque foram eles, né, que de certo modo te convidaram, assim, né? Exato. Eles terem vindo também te abrem portas, assim. Bom. E tem uma coisa curiosa também, que é uma pessoa daqui. Olha como é a vida, gente. Tudo envolve a Matchbox, é porque é real. Uma pessoa daqui, que eu conheci aqui, a Raquel. Ah, sim, também conheço. Ela que virou pra mim e falou bem assim, olha, esse lugar aqui está com uma vaga pra nutricionista, que é atualmente onde eu tenho a minha sala. Ah, sério? É Olha sério. aí. E aí eu me candidatei, me enviei um e-mail, fiz uma entrevista lá e eles me aceitaram. E hoje em dia eu tenho uma sala lá. Olha que maravilha. É isso, dessas conversas informais, né? Surge muita coisa. E eu levo isso pra mim, que a gente precisa indicar as pessoas. Com certeza. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo também vem desse lugar, de mostrar às pessoas, no sentido de que a gente sabe que tem gente fazendo muito bom trabalho, né? Quando a gente E escolheu... às vezes só precisa de uma forcinha. Exatamente. E que não custa nada, às vezes, para quem deu o empurrãozinho. Quando ela te fala, olha, tem uma vaga ali, não custa nada. Mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Inclusive, aqui na Matchbox, foi uma conversa informal, que um aluno daqui, conversando comigo, descobriu que eu era nutricionista, que eu era brasileira e eu não tinha ainda emprego aqui, e falou com a Matchbox que eu era nutricionista, se eles não teriam interesse. E eles falaram comigo. Ou seja, conversas informais que chegaram... Uau, que bom. Então, o seu networking foi todo randômico, foi todo naturalmente acontecendo. Todo. Isso é muito saudável, assim, porque cria-se uma comunidade profissional, mas cria-se também amizades. E é isso que um imigrante precisa para se integrar realmente. Né? Eu acho que assim, o que um imigrante precisa ter, além de muita força na peruca, é aprender a ser sociável. De verdade. É quase forçado isso, né? Da gente socializar. Quase forçado. Sim. Porque sem conversar com as pessoas, são as pessoas que fazem os lugares. Bom. Então, se você não conversa com as pessoas, se você não tem essa função de todos os dias decidir que você vai falar oi com alguém, daí surge muita coisa. Sim. Porque literalmente o lugar são as pessoas, você não faz nada sem as pessoas. A gente precisa desse take, porque assim, agora que a gente fala sobre imigração mais abertamente, eu sempre estudei esse processo por curiosidade própria e a gente tem falado cada vez mais nas minhas redes, nas redes, né, do Imigrante de Sucesso, a gente tem falado e dado visibilidade para as pessoas que a gente entende que são de sucesso. Muitas vezes as pessoas falam, olha, eu tô em outro país, mas eu não consigo, criar uma comunidade, eu não tô conseguindo criar amizade, às vezes eu não tô conseguindo praticar a língua nativa, né, quando imigra para um país onde não é a mesma matriz de língua nativa, línguas diferentes, e eu às vezes ficava sem saber como responder essa pergunta, e eu sempre falava, olha, você tem que ir para lugares onde existem comunidade. Quase sempre indicava CrossFit. As pessoas achavam que eu estava indicando CrossFit porque é o CrossFit, né? Não, mas é porque realmente ajuda. Mas isso que você falou, a pessoa precisa ser sociável. E muitas vezes na imigração, por ser um processo tão duro, né? A pessoa se fecha. Com certeza, certeza. E isso limita muito o processo de integração, de reconhecimento da nova língua, enfim, de reconhecimento da nova cultura. Eu também no início, antes de entrar aqui, eu era, não é antissocial, mas eu tava rígida, tipo, tentando entender, assim, onde é que eu tava, como é que eram os costumes das pessoas. Eu tinha muita dificuldade em me abrir com pessoas que não eram brasileiras. Muita. E eu lembro que eu fiz amizade uma vez com uma menina aqui, que ela é da Bélgica. E isso foi uma abertura. Tipo, minha mente abriu de uma forma quando eu comecei a ser amiga dela, porque eu entendi que, assim, uma pessoa do outro lado do mundo, falando uma língua completamente diferente, até entendi o inglês, mas também não é a língua deles lá, né? Que eu conseguia fazer amizade com ela e entender, tipo, os sentimentos da pessoa, me comunicar e etc. Então, é interessante isso também, que você vai entendendo que, assim, você não precisa se limitar só à sua língua.
E nem só o seu Porque todo mundo é aspecto cultural, é a humanidade que nos une, é Exatamente. verdade. E essa virada de chave, a primeira amizade, os primeiros momentos de interação em que você fala assim, gente, eu falei com uma pessoa de uma referência cultural totalmente diferente da minha, mas ela me entendeu. Exatamente. Esse mais ela me entendeu é brilhante, assim. Muito bom. E o que eu vou te perguntar agora tem a ver com a sua área e com isso, né? Uhum. Que é como você constrói a dieta de um brasileiro, ou de um estrangeiro, enfim, ou de um português, de qualquer sistema cultural, enfim, para resguardar aí os aspectos culturais da alimentação e, consequentemente, essa aderência à dieta. Porque a gente sabe que a dieta também é cultural. Com certeza. Não é? A alimentação é cultural, a gente constrói os nossos hábitos desse lugar também. E como fazer alguém ter aderência a uma dieta resguardando esse aspecto cultural? Eu quase sempre respeito a parte cultural, porque quase sempre, vamos lá, tem algumas comidas de certos lugares, né? Que a gente Que precisa... não deveriam estar presentes todos os dias na alimentação da pessoa. Mas claro que eu Sim. tenho que respeitar que isso é algo cultural e importante para ela, né? Sempre existe uma conversa do tipo, o quão disposto você tá, pelo menos tentar mudar um pouco esse preparo. Mas eu sempre vou atrás dos pratos que a pessoa falou e tento incluir esses alimentos, pelo menos eventualmente, na rotina dela. Porque não tem como eu impor pra ela como eu me alimento. Arroz e feijão não é uma coisa cultural pra todo mundo. Sim. Né? Sim, então, com certeza. Imagina, o software que eu uso para prescrição de dieta é brasileiro. Então, hoje em dia eu tenho um banco de dados de comidas aqui de Portugal gigantesco que eu não tinha antes. Eu tive que ir alimentando. Ah, você foi construindo isso. Sim, eu fui adicionando, porque até cortes de carne que existem Sim. aqui não são os mesmos do que no Brasil. E Os mesmos nomes, pelo menos, né? Direto acontece ainda umas trocas. Umas trocas do tipo... Na lista de substituição tem lá patinho. Só que no Brasil o patinho é uma carne de vaca, né? Uhum. E aqui é pato. Aqui é realmente pato. O patinho É um pato pequeno. É um pato pequeno. E as pessoas assim, carne de pato, achava que era super gordurosa. Eu assim, gente, não é patinho. Então eu tenho que explicar essas coisas. Mas sim, imagina, já atendi gente da África, já atendi gente do mundo todo, tá? Mas por que eu tô falando da raiz africana? Porque lá tem muitas culturas que têm uma comida muito típica e que eu não conhecia. E quando eu atendo pessoas da Angola, pessoas... principalmente da Angola, mas tem outros países também, eu entendo mais sobre a cultura alimentar para tentar incluir essas coisas. Sabe? E coisas que eu não conhecia, que eu vou aprendendo na prática. Então, eu atendi uma pessoa de uma cultura completamente diferente da minha. Ela vai me explicar e depois eu vou atrás para saber e entender o que eles realmente comem lá. Sabe? Mas sempre levando em consideração a parte cultural, porque não tem como eu impor 100% o que seria aceitado, porque a dieta mediterrânea não é a dieta de todo mundo. Então, a gente tem que fazer pequenos ajustes. E isso também te coloca num lugar de uma nutricionista multicultural, né? Porque às vezes as pessoas não procuram uma nutricionista que, por exemplo, seja brasileira, porque não vai entender a dieta africana. E, na verdade, vamos pensar em Angola, porque a gente tem amigas, né, que a gente sabe que você atende também. Mas a pessoa precisa daquilo, até para poder ter uma dieta onde ela se sente em casa, né? Sim. E você ser disposta a ver esse mundo, a aprender... isso também te transforma também, como profissional, te leva a um outro nível. Sim. E você acha que é difícil, Helena, manter assim, essa dieta multicultural em Portugal hoje? Por exemplo, no nosso caso, que viemos do Brasil, hoje eu já vejo muitos produtos acessíveis em grandes supermercados, né? Mas, por exemplo, a gente sabe também que temos outras... imigrações muito fortes também, angolanos, cabo-verdianos, espanhóis, e enfim, todo essa parte. É difícil manter uma dieta que preserve os nossos aspectos culturais em Portugal? Depende do quanto tempo você tem para se dedicar à sua alimentação. O que eu estou dizendo com isso? Hoje em dia a gente tem vários tipos de alimentos, né? A gente tem um alimento que precisa ser feito, uma refeição, quer dizer, uma refeição que tem que ser feita do zero, com os alimentos íntegros. Temos refeições pré-prontas, temos restaurantes, certo? Ok. Então, uma pessoa que que tem a sua cultura muito diferente do que tem aqui em Portugal, ela vai ter que despender um tempo muito maior preparando a própria comida dela, porque ela não vai encontrar o que ela come em restaurante. E nem em mercado com comida pronta e marmita. Então é mais por aí. Eu não acho que seja extremamente difícil, porque a gente tem muita diversidade de alimento aqui em Portugal, então daria para meio que adaptar. A parte brasileira, com certeza. Então, assim, hoje em dia a gente encontra mandioca, mandioquinha aqui. A gente encontra
todos os tipos de farinha, né? Sim. Já existem pratos que, tipo, o estrogonofe, que é como... Não é do Brasil o estrogonofe. Mas a gente fez uma ressignificação, Exato, né, do uma estrogonofe. ressignificação do estrogonofe. Brigadeiro, enfim. Hoje já é uma coisa que todo mundo conhece. Mas tem algumas culturas que não estão tão implementadas aqui em Portugal. Mas a pessoa, se ela quiser ir atrás dos alimentos para fazer... Os insumos chegam. Os insumos chegam, é exatamente isso que eu queria dizer. Os insumos chegam, mas ela não vai encontrar isso em qualquer restaurante. Ok, sim, entendeu? Sim. Então, assim, acaba que, por conta de correria do dia a dia, etc., a pessoa vai ficar um pouco distante da base alimentar dela. Mas ela até consegue fazer. Só que não é tão facilitado, né? Depende aí, não é... Depende... Da disposição, né? Você falou bem, da disposição que a pessoa tem pra cuidar da alimentação da dela. possibilidade também, né? Porque às vezes tem disposição e não tem tempo. Exato, é isso. Mas você entendeu, depende da rotina da pessoa, basicamente. Sim, sim. E vai ter que cozinhar em casa, né? Nesse sentido. E do quanto ela tá disposta a cozinhar. Exato. E como é que você lida, então, com a adaptação dos termos, né? Na nutrição, do português de Portugal? Por exemplo, eu que já fui sua paciente, né? Sei que no seu aplicativo a gente tem vários termos que já são, por exemplo, frutas, porque é a minha parte que é o que eu amo. Algumas frutas que a gente tem nomes diferentes, mas que são a mesma fruta. Para você foi difícil nesse processo de imigração de atuar como uma profissional, né, em outro país, entender esses termos, os cortes de carne, que eu ainda não entendi. O pessoal do talho tem sempre que me ajudar com essa parte, por exemplo. Como é que foi isso para você a nível profissional? No início, eu confesso que dava um pouco de desespero. Por quê? Eu pensava assim, cara, agora eu já tô com tudo pronto pra começar a atender. Aí eu ia começar a atender e ainda tinha o impasse do alimento que eu ia prescrever. Eu ficava assim, gente, não é possível que agora eu vou ter que aprender sobre alimento. E eu realmente tive que aprender e mudar as coisas lá no software. Então imagina, hoje em dia eu tenho uma lista de substituição, porque... Pra quem não conhece, né, uma prescrição de dieta tem sempre um substituto. Ou deveria ter, pra não ficar muito monótona. Então a lista de substituição para quem é português, é diferente da lista de substituição para quem é brasileiro. Porque tem muita coisa que você não encontra aqui de frutas brasileiras, por exemplo, e que a gente sabe o que é, por exemplo, e eles não sabem. Ok. Entende? Então eu tive que fazer essas pequenas alterações, sim. Foi muito difícil? Difícil não, porque eu ia pegando no dia a dia, mas foi trabalhoso, com toda certeza. Sim. Até porque eu não queria pagar um software daqui. Eu preferi o do Brasil. Então, você já trabalhava com ele antes? Já. Eu aprendi a mexer nele nos estágios que eu fiz. Ah, então você já estava ali em casa. E aí era mais uma coisa pra eu aprender nova, entendeu? E eu falei, é melhor adaptar o que eu tenho. E tem funcionado super bem até hoje. Você tem alimentado com as suas aprendizagens daqui também. Que tem essa possibilidade também de alimentar. E quando eu não... E assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei o que eu... alguma coisa. Ótimo. Não tem problema nenhum. Então, se às vezes eu tô numa consulta e a pessoa me fala assim, tem o costume de comer isso, e eu não sei o que é, eu vou perguntar, não faço ideia o que é. Sim. Ou eu coloco no Google ali rapidinho, pra pelo menos ver a imagem do alimento e entender mais ou menos, ou eu pergunto pra pessoa. Então, assim, várias vezes, eu tenho até a lista ali dos alimentos, às vezes eu coloco assim, alimento tal, e entre parênteses o nome do paciente. Pra eu lembrar que veio dele, entendeu? Olha, boa. Exato. Mas você parou pra estudar isso ou foi no dia a dia? Foi no dia a dia. Foi no dia a dia. Eu não parei pra estudar, mas tá aí uma coisa que, se eu fizesse hoje em dia do zero, eu teria pesquisado antes. Sim. Algumas coisas bem simples, assim, do tipo alimentos de Portugal. Mas como foi muito assim, só vai pra Portugal porque sua família tá lá, eu não me planejei, entendeu? Tipo mexerica e clementina. Exatamente. Aquela coisa que a gente sabe o que é, mas... Eu acho que eu pesquisaria isso antes, porque ia me facilitar um pouco também. Boa. Isso é importante a gente saber também, até porque quem estiver se preparando, né, pra mim, pra Portugal também, pode ser uma dica. Estudar assim. a gramática mesmo. Então, Sim. até, imagina, qualquer profissão vai ter essa mudança de termos. Concordo. Ou mudança, ou até mesmo algumas coisas, por exemplo, na minha profissão eu consigo fazer essa relação, que a gente usa o nome da marca lá, e aqui eles usam o nome da coisa mesmo. Ou o inverso, eles usam o nome da marca e a gente tipo usa... Gillette. Exato. Então, é muito importante a gente fazer esse estudo. Eu acho que para todas as profissões, a gente tem começado a aprender isso também com as entrevistas. E hoje, qual que é o seu principal público, Helena? Se você faz assim... Você tem esses dados na sua aplicação também? Qual é o principal grupo que você atende? Então, eu acho que eu comentei isso brevemente, mas é principalmente público voltado para emagrecimento. Não, mas se a gente fosse pensar em nacionalidade. Nacionalidade? Você tem esse dado? Mais português. Mais portugueses. Sim. Português ou brasileiro. Português ou brasileiro.
Ok. Eu tenho alguns clientes que só falam inglês, porque uma box de CrossFit que eu atendo, que é a Bakery, Ok. tem muito gringo, igual a gente chama, tem muito. Ok. Então as pessoas falam só inglês, tanto que as aulas lá todas são dadas em inglês, não tem nenhuma aula que é em Sim, eu português. já fiz drop-in lá e é verdade. sim. Exato, então eu tenho cliente do Reino Unido, dos Estados Unidos mesmo, estadunidense, Ok. do Canadá, acho que é mais por aí. Tem da Bélgica também, Então é diversificado, mas ainda diversificado, mas ainda mantém português no topo, segundo brasileiro, e terceiro algumas outras nacionalidades ali. Ok. E aí, se você fosse falar agora, assim, de um público a nível nutricional, que tipo de público você atende hoje? Mais emagrecimento. Ok. Segundo lugar, nutrição esportiva. Ou Sim. seja, quem pratica CrossFit, quem quer hipertrofia, esportista mesmo, atleta, eu acompanho alguns, mas não é a maior parte do meu público. Sim. Mas eu A atendo... gente também não tem, assim, tantos atletas no mundo, né? É um pessoal diferente, Exato. Mas tem quem seja, por exemplo, nutricionista de um clube de futebol. Aí só Sim. atende atleta, assim. né? Sim, sim. Não é essa minha especialização, apesar de ser a área que eu mais gosto. Mas a vida me levou para outros caminhos, igual eu falei. Chegou muita indicação. Da Bruna, por exemplo, eu ia deixar de atender? Não. Claro. Não, e é isso que eu ia te E eu perguntar. gosto da área também, não é que eu não gosto. Aham. Mas assim, a minha paixão é a nutrição esportiva. Que é porque dá pra fazer eles comerem mais, né? Também. Mas é que é muito legal você ajustar a dieta de uma pessoa e ver o quanto isso tem impacto na disposição dela, nela conquistar os objetivos dela. E justamente por conta daquilo que a gente falou, que o CrossFit traz todos esses aspectos positivos pra nossa vida, quando a pessoa tem sucesso aqui dentro, ela se motiva automaticamente. E vai ter sucesso em outras áreas também, né? Eu sempre falo isso, não existe ninguém que treine mal, existe quem come mal. É sério. Isso é sério. coisa de nutricionista. Não é, né? sabe por quê? É sério, a maioria das pessoas que não tem evolução numa coisa que elas querem fazer é porque não se alimenta direito. A nível, você fala assim, no esporte, ela quer, sei lá, desbloquear uma carga. Vamos Se pensar ela realmente quiser, tá? Porque tem pessoas que não querem, tá tudo bem. Tem Sim. gente que treina só porque quer se mexer 2 vezes por semana. manutenção Tá tudo da vida certo. saudável. E... Exato. ok. Agora, se uma pessoa realmente quer melhorar numa coisa, tipo assim, nossa, eu quero começar a treinar CrossFit pra competir em tal categoria e eu vou. Ela só vai conseguir se ela comer direito, entendeu? Sim. E aí, às vezes, a pessoa fica limitada. Por anos eu tento desbloquear esse movimento e nunca sai. Você já parou pra pensar na sua dieta? É total, isso é a mais pura verdade. Entendeu? Eu posso provar, Claro que tem outros aspectos envolvidos. Sono, Sim, controle de estresse. Sim. E até o próprio estudo da técnica do movimento. Sim, que, também. sim. A consciência corporal da pessoa, tudo isso. Agora, juro que a dieta tá na base. E eu acompanho isso sempre. Uma pessoa que se achava que era super fraca, não sei o que, a gente ajusta a dieta direito, até porque, né, todo mundo sabe que mulher tem medo de comer. Isso acontece sempre. A pessoa tá treinando, se matando e tá num déficit calórico surreal há não sei quanto tempo, como é que ela vai ter energia pra fazer o que ela quer? É verdade. Sabe? E ainda falando sobre isso, seu público é mais feminino ou... Mais feminino. É, não é? Sim. Mas eu atendo muito homem também, tá? Se eu falar que é assim, 80%, 20%, não é verdade. Mas é mais mulher. Deve ser ali uns 60, 40. Ou 70, 30. Mais por aí. Tá bem. E a gente tá se encaminhando pro final desse bloco e já vamos pro próximo, que vai ser o último. Eu falo demais, né? Não, eu tô adorando. E a gente poderia ficar aqui mais horas e horas e provavelmente no próximo bloco a gente ainda vai ficar um tempo falando sobre isso. Mas a gente tem um quadro que sempre que a gente entrevistar alguém que ou é empresário ou que tem iniciativa própria, assim, de trabalho, que se chama Venda Seu Peixe. Que tem tudo a ver com nutrição também, mas por que eu deveria, então, marcar uma consulta de nutrição hoje? Não eu, Alana, porque você poderia indicar vários motivos, mas por que alguém deveria? E eu sei que você também tem iniciativa de novos produtos, novas iniciativas e parcerias. Agora é a hora de você contar tudo pra gente. Você tá falando porque deveria marcar comigo ou porque deveria marcar com uma nutricionista? Comigo. Não, com Okay. nutricionista a gente sabe que é sempre bom ter saúde, mas com a Helena, assim, os seus diferenciais. Ok. Um diferencial que eu tenho certeza que eu tenho é que eu realmente olho no olho da pessoa e entendo ela. Isso é uma coisa que é real. A não ser que a pessoa não se abra, tá? Porque eu também não tô falando que eu sou psicóloga da pessoa, mas tô dizendo, se a pessoa quiser botar uma barreira ali e falar bem assim, não, eu quero que ela saiba o básico e tudo mais, se ela não fizer isso,
eu vou ajudar ela até o máximo que eu posso. Então, eu realmente acredito que o meu diferencial é a parte do acompanhamento nutricional, que hoje em dia, inclusive, eu mudei o nome das minhas consultas para não consulta nutricional, mas sim acompanhamento, porque só uma consulta avulsa não vai mudar hábitos de uma pessoa que come da mesma forma há 30 anos. Então, é impossível em uma consulta, em um encontro, você literalmente mudar todos os hábitos alimentares da pessoa. Isso não funciona assim, sabe? Então, para isso serve o acompanhamento. Sempre vão surgir dúvidas, etc. E eu faço questão de esclarecer. Eu acho que esse acompanhamento de perto é o meu diferencial. Porque se a gente for parar para pensar, assim, qualquer nutricionista que realmente estude, que saiba o que está fazendo, vai ter uma linha de pensamento parecida. Tem umas coisas extraordinárias que acontecem, do tipo dieta carnívora, não sei o quê, mas esse público, tá? É meio que assim, vai em estudos errados, não sabe metodologia de estudo, não está fazendo uma coisa que realmente tem comprovação científica, quer ser o diferentão. Agora, uma pessoa que está fazendo a coisa certa vai ter uma linha de pensamento diferente. Sabe? Diferente não, igual, desculpa. Igual. Vai ter uma linha de pensamento parecida. Sim. Então, se você for em mim, se você for, por exemplo, na minha orientadora, que é a Catarina, se você for, vai ter uma linha de pensamento parecida. A dieta não vai diferenciar imensamente. A base é a mesma. A base é parecida. Eu já cansei de pegar dieta de vários nutricionistas que eu considero que são bons, mas a pessoa não gostou por N motivos. Então, não gostou porque achou que a consulta foi muito impessoal. Não gostou porque achava que não tinha acompanhamento. E eu pego a dieta e a dieta é boa. Apesar de eu fazer alguns ajustes baseados nas minhas preferências mesmo, tipo achar que aquilo ali funciona melhor pra pessoa, a dieta é boa, só que tem o tato humano. É isso. Então, eu acho que o meu diferencial é esse, assim, não me acho mais inteligente do que outros profissionais, não me acho mais capaz, nem nada do tipo, mas eu acho que eu me dedico muito ao meu paciente. Sim. No quesito, porque eu sei o quanto isso impacta, sabe? Tanto problema de comportamento alimentar que existe, toda essa pressão social que as mulheres sofrem com comida, e eu já estive nesse lugar, tá aí. Eu já estive nesse lugar. Antes de eu aprender sobre nutrição e começar a treinar, eu era um graveto e eu me achava gorda a minha vida inteira. Eu tinha, tipo, um distúrbio de imagem surreal. E comida, pra mim, era uma coisa que me afetava muito, me machucava muito. Eu ia pra um evento social, e eu ia pro evento social já ansiosa, porque eu sabia como eu ia me sentir depois daquele jantar diferente, entende? Então, assim, eu já tive muito problema com comportamento alimentar. Nunca fui diagnosticada com anorexia, bulimia, nada disso. Mas eu tinha claramente um distúrbio alimentar. Não tinha uma boa relação com a comida. E eu sei o quanto isso afeta a pessoa. Porque, igual eu falei, comida está presente todos os dias na sua vida. E a gente precisa comer para viver. Então, também é um aspecto cultural, a gente está em volta da mesa, a cultura brasileira, a cultura portuguesa está muito em volta da mesa, né? E aí, como é que uma pessoa que não tem uma boa relação com essa parte da vida vai ter boa saúde mental, entendeu? Sim. Então é mais por aí, de tipo, por eu ter vivido isso na pele também, eu sei o quanto não é banal comer, não é uma coisa tranquila para algumas pessoas. Sim. E é meio que o meu logo, assim, desmistificar a nutrição para você fazer as pazes com a comida, entendeu? Para você ter tranquilidade no seu dia a dia. Então, por que uma pessoa deveria marcar comigo? Para ela ter mais tranquilidade a respeito de uma coisa que deveria ser prazerosa na vida e não martírio. Martírio, exatamente. Eu tentei aqui não intervir muito na sua fala, te deixar falar livremente, porque eu também tenho uma visão tendenciosa do seu atendimento, porque eu sou, né, também sua paciente, mas tudo que você falou, eu, como trazendo a minha visão, concordo plenamente, assim, além de você ser muito fera fazendo dieta, que é o básico da tua profissão, né, o básico, entre aspas, né, porque o básico bem feito é difícil de fazer, em todas as profissões. Sim. Além de você ser fera, essas perguntas que eu fiz sobre adaptação cultural, eu aprendi a comer cuscuz contigo, engraçado, porque eu não comia no Brasil, mas foi uma coisa que a minha resistência ao glúten foi um diferencial na minha alimentação nos dias de hoje. É o que me salva, assim, porque eu preciso muito de carboidrato por causa das minhas condições de saúde, né? Sinto mesmo essa necessidade quase sobre-humana do carboidrato. E foi muito importante mesmo pra mim. E esse seu olhar humano é um diferencial. Eu acho que todo profissional de excelência, como eu te considero, tem esse olhar humanizado, e isso é presente nas suas falas, na sua forma de receber as pessoas. E não é à toa que você construiu uma rede de conexões tão sólidas, né? Porque você tem esse olhar humanizado para além da sua profissão. Na verdade, é essa pessoa que faz a profissional Helena. Então, isso é que é o seu diferencial, com certeza, eu concordo. Mas então, vende lá seu peixe. Você tem algum novo projeto ou você está
focada completamente nos atendimentos nutricionais, nos acompanhamentos, né? Como Sim. você falou. Sim, meu foco é cada vez mais melhorar essa parte dos acompanhamentos, deixando as coisas mais fluidas, porque ainda tem muita coisa que eu tô aprendendo, né? Ser autônomo é uma coisa que você só aprende na prática. Você pode estudar o quanto for, mas você precisa dar as caras, literalmente, pra você ir pegando na prática como é que é. Então, a parte dos acompanhamentos continua sendo um foco meu, mas sim, eu quero expandir, principalmente porque eu sei que hoje em dia, no contexto atual da vida da maioria das pessoas que trabalha, cuida de casa, cuida do filho, porque aqui também não tem muito a cultura de ter alguém dentro de casa ajudando, né? Sim. São poucas as famílias que têm, é só Sim. realmente quem tem um poder aquisitivo bem maior, né? Mais alto. Então as pessoas têm muito trabalho também ao chegar em casa. Trabalha, cuida dos filhos e ainda tem o trabalho de casa. Então fica meio difícil deixar a alimentação 100% ideal. E aí eu conheço uma chefe de cozinha, né, que faz marmitas saudáveis. Tem a endócrino também, que é a Bruna, que hoje em dia a gente sabe que por conta de doenças metabólicas, às vezes também é difícil a pessoa seguir o que eu falo por questões hormonais, aderência mesmo à dieta. Então, quais são os próximos passos? Expandir a rede para meio que criar mais parceria com outros profissionais e não só eu, né? A gente tem a intenção ali, não vou falar muito porque não está bem estruturado, mas criar uma comunidade que tem um pouco de aulas sobre esses aspectos assim, básicos para leigos, né? Sim. E que existam combos assim de endocrinologia e nutrição, ou então cozinheira. Meu sonho grande, tá? Vamos lá, pensar no futuro, tá? Isso não é o foco agora. Joga pro universo, vai lá. Joga pro universo. É abrir uma clínica multidisciplinar que a pessoa possa sair dali até com as marmitas prontas, entendeu? Ah, que massa. É por aí. Que máximo, eu gostaria muito. Pois é. Porque eu trago também essa minha visão, como cliente, assim. Conheço as 3 que estão no combo. Também indico as 3 sempre que eu posso. A Bruna, a Tami também, já falando sobre ela. E eu acho que é um sucesso, assim, essa abordagem multidisciplinar. Tem uns pacientes que passam nas 3, porque a gente vai se indicando, né? Sim. E fala que é o trio maravilha. Olha aí, boa. Eu já ouvi vários nomes e eu concordo. Ainda não aderi aos serviços da Tami, mas acompanho muito de perto, assim, e eu acho que você ter esse acompanhamento nutricional, endocrinológico, e depois ter uma ajuda para fazer isso acontecer, porque eu tenho certeza da performance da nutricionista, da endocrinologista, mas às vezes o colocar em prática que é difícil, e aí vem essa terceira pessoa que é a Tami, que eu acho que é uma tríade muito, muito boa. Eu adoraria viver um lugar como esse, e eu espero que dê certo. Eu também. Eu espero mesmo que dê certo. Pra gente ir finalizando, vamos dizer assim, né, para usar um gerúndio bem grande. Em 2020, você fez um post no seu primeiro Instagram profissional, onde disse: só Deus sabe o quanto demorei para tomar coragem de criar esse perfil. Eu lembro Você se considera, lembra? Faz tempo, hein? Você se considera uma pessoa corajosa? E quais os momentos na sua vida que você acha que teve, assim, que ser mais corajosa, que teve que ter mais coragem? E se o Instagram, se as suas redes sociais em geral foi, assim, essa virada de chave? Assim, engraçado você falar de 2020, porque a gente tá em 2026 e até hoje eu tenho insegurança com essas coisas. Só Será que aí que o que dia tá. passa, Helena? Pois é, mas é isso que eu ia dizer. Eu realmente acho que não passa. Eu realmente acho que não passa. Talvez para algumas pessoas passe, porque tem pessoas que nunca sentiram essa insegurança, que só dão as caras. Eu sou muito de usar termos informais, mas é que todo mundo entende, né? De dar as caras. Então, assim, eu sempre fui muito insegura, e até hoje eu sou, só que hoje em dia eu faço estando insegura. Porque eu sei que eu não vou chegar a lugar nenhum se eu não fizer. Já diria Rihanna, faz, né? Faz mesmo se lascando inteira, mas faz. Exato. Eu acho que se a gente for esperar essa segurança, quando é que vai ser, né? Aí você me perguntou se eu sou uma pessoa corajosa. Hoje em dia eu digo que sim. Em 2020 eu não dizia, porque eu não tinha passado nem por metade do que eu passei, mas eu passei mesmo estando insegura. Você acha que eu tinha segurança de começar a atender numa box que eu não conhecia ninguém no início? Nem sabia os costumes direito português, não tinha contato com quase ninguém, porque igual eu falei, era mais do núcleo familiar, que tava todo mundo envolvido ali com brasileiro. Então, tipo, eu tinha muitas inseguranças, só que eu fui fazendo aos pouquinhos. Às vezes eu chorava. Às vezes eu chorava, entendeu? Guardava as lágrimas em alguns outros momentos e fui indo. Eu acho que assim, a gente tem que, claro, dar um passo do tamanho que a perna aguenta, né? Mas eu acho que a gente realmente tem que se desafiar, porque senão a gente o não a gente já tem.
O não todo mundo já tem. E acontece a estagnação, né, também. Então, é fazer mesmo... Eu acho que a coragem acontece nesse lugar De se arriscar. se arriscar, fazer... Sim. Mas lembrando que existe uma possibilidade ali. E fazer mesmo que não se ache capaz ainda, mas vai fazendo que acho que isso chega, assim. E eu acho que também vai muito de necessidade, entende? Porque imagina, eu nunca fui uma pessoa que passei necessidades. Longe disso, eu tinha uma condição muito boa no Brasil. Mas... aqui em Portugal, eu me vi num lugar de necessidade. Porque hoje em dia eu penso assim, se eu tivesse no Brasil, eu ia ter a mesma desenvoltura que eu tive aqui? Talvez não. Sabe por quê? Porque igual eu falei, eu vivia numa bolha, conhecia todo mundo, eu tava de boa, de boa. Morava com os meus pais, tranquilo, a gente tinha uma casa enorme, maravilhosa, tipo assim... eu não passava nada que eu vi, nenhum SOS que eu vi e falava assim, gente do céu, preciso dar um jeito, né? Não tinha isso. Não tinha. Só que aqui em Portugal, meu pai foi viver a vida dele. Eu estava morando num apartamento sozinha, com uma amiga. Apesar do meu pai estar na mesma cidade, eu não estou dizendo que eu não tive privilégios aí. Tinha. Sim. Só que eu tive que me virar, literalmente. Eu não sabia nem lavar uma roupa direito, Alana. Então, assim, foi meio que do zero. Quando eu me vi nessa situação de, tipo assim, ou você faz, ou você não vai sair disso, aí eu... tive que ser corajosa. Eu ia fazer o quê? Só restou essa opção. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu acho que as coisas teriam sido mais lentas. Tá? É porque o Brasil seria esse lugar de conforto. De conforto. Exato. E às vezes o conforto não é interessante pro crescimento. Exato. Você só cresce no desconforto. Inclusive... diria os esportistas. Exatamente. Você só cresce no desconforto. Por isso que o CrossFit faz as pessoas crescerem, porque você se lasca ali no ódio, entendeu? E aí você cresce a partir disso. É verdade. Então, aí, ó, o CrossFit entrando até nas analogias da vida. Mas é verdade. A gente sabe que o crescimento, por exemplo, de um músculo, ele não vai acontecer sem estresse. Se você não fadigar e se você não entrar em estresse, exatamente. E o crescimento humano também tá nisso. É assim. Senão a gente vai ficar estagnado e não vai se mover para outros lugares. Eu acho que a imigração, às vezes, é esse sacudir, assim, do potinho, opa, não, vamos lá. Até, ó, eu não falei de uma coisa, mas antes de eu entrar pra nutrição, quando eu tava nesse processo de revalidação, etc., eu trabalhei num restaurante, né? E nesse restaurante eu senti o baque da imigração, tá? Porque eu me sentia uma bosta ali dentro. E isso porque eu era a hostess do lugar, então eu era a cara bonita do restaurante. Então eu não era tratada como uma empregada de mesa. Ok. Mas... pelo fato de eu ser brasileira, eu sentia que eu era uma ninguém, entendeu? Tipo, o dono do restaurante chegava lá, ele olhava pra gente como se fosse, tipo assim... E essa é uma realidade muito frequente. E assim. Foi daí que veio minha coragem também. Que eu pensava bem assim, eu passei 4 anos da minha vida estudando, e agora eu tô trabalhando num restaurante. Não que seja, assim... era totalmente fora da minha realidade. Você não queria estar desvalorizar os seus anos de estudo. O meu caminho, exatamente. E eu pensava assim, cara, eu vou ser corajosa porque eu não quero ficar nessa situação pra sempre. E é muito importante a gente tocar nesse ponto, né, Helena? Que é o que eu falei, a gente ia terminar, mas ainda tem... isso é muito importante, assim. Um dos motivos pelos quais eu emigrei foi a valorização do meu processo de estudo. A gente estuda muito no Brasil. Eu faço sempre questão de falar sobre isso. As nossas formações universitárias são de muita qualidade. E eu sei disso porque eu entendo o processo educacional no Brasil e em Portugal, enfim. E mais do que isso, para nós mulheres, é muito importante a gente manter as nossas profissões. Só que a gente sabe que a validação é muito difícil. A gente sabe que depois se posicionar no mercado de trabalho é muito difícil. Sim. E por isso, muitas vezes, a gente acessa outras profissões. Sim. Mas é muito importante que a gente tenha essa coragem de continuar a tentar em todos os casos, porque a gente sabe o quanto foi importante, tanto para crescimento pessoal e profissional, os nossos estudos. Sim. Tanto de curso, tanto de atividade extracurricular que a gente fazia para melhorar o currículo mesmo, aula, workshop, não sei o quê. E o quanto a gente pode entregar depois de tudo isso que a gente construiu. Exatamente, porque a gente também tem conhecimento, né? A gente fez tanto de curso para ser um bom profissional, então a gente tem que dar voz a isso. Exatamente. E assim, a posição, ela também pode ser um recorte. A posição que a gente ocupa profissionalmente em outro país também pode ser um recorte para essa vivência mais presente de uma xenofobia, dessa vivência mais presente de uma desmoralização daquela pessoa que vem. Muitas vezes é o recorte da nossa profissão que nos livra um pouco disso, né? E uma coisa que eu gosto de dizer também, quando me perguntam sobre essa questão da xenofobia e tudo mais, eu falo assim, olha, eu não acho que eu sou a melhor pessoa para opinar sobre isso, porque eu estou num contexto que as pessoas procuram o meu trabalho, elas procuram o meu nome. Então, se uma pessoa for xenofóbica, ela não vai ser atendida por mim. Então, está muito... Você tá protegida. Eu tô protegida. Eu não trabalho numa empresa. Eu não trabalho num lugar que tem 70 portugueses, eu sou a única brasileira. Não.
Eu atendo pessoas que são portuguesas, sim, mas as pessoas sabem quem eu sou. E Então, querem elas- ser atendidas por você com aquele background diverso. Exatamente. Então, assim, eu falo que eu posso ter sofrido um pouco de xenofobia no início, quando eu tava ali trabalhando na restauração. Agora, hoje em dia no meu trabalho, não. Você já tá numa comunidade mais protegida, com Sim, certeza. mas por conta do que eu faço e pelo fato de eu ser autônoma e a minha marca ser eu, né? O seu recorte Sou eu. profissional, né? É, E aí, por consequência, as pessoas que convivem com você e que querem o seu trabalho já estão à espera disso. E é muito Exato. importante também você reconhecer esse seu privilégio, porque é um privilégio, né? Falando de Portugal, de um país com tanta imigração e ao mesmo tempo com ondas crescentes dessa reconsideração sobre a imigração. A gente tem um dado mais recente que diz que os imigrantes estão vindo muito qualificados, né? E você é um exemplo disso. Você é uma pessoa que chegou aqui qualificada e que trabalha com essa qualificação, que demorou um tempo para conseguir, que tem os seus processos delicados para conseguir, mas que já representa o que as pesquisas têm chamado de nova leva da imigração em Portugal. não chegar aqui para se especializar, já vem Exato. especializado. Exato. Ou seja, já vem para entregar algo muito bom para essa comunidade. Exato. E o que a Helena diria, então, para quem quer ser um imigrante de sucesso? Vamos fazer um resumo aqui de coisas que eu falei aqui na nossa entrevista. E que eu acho que isso a pessoa precisa ter. Primeiro, buscar o básico antes de vir. Buscar o básico. Tentar se instruir pelo menos um pouco. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas que ajudam, né? Mesmo que não seja 100% fiel, o ChatGPT, se você jogar ali, você já tem metade das Muitas respostas. respostas. Exato. Quando eu vim pra cá, não tinha ChatGPT não, né? Mas, beleza. Primeiro, se munir de um pouco de informação. Segundo, a questão da coragem e ser social. Conversar com as pessoas. Buscar uma comunidade, nem que seja uma aula de pilates. Um café da esquina que você vai todos os dias. Os seus vizinhos, não sei. Alguma coisa que te facilite a comunicação para você entender mais daquele povo. Você conhecer um pouco mais sobre aquela região, sobre os costumes, etc., na prática, porque na teoria também não dá para entender tanto, né? Então, você falou, né, deu o seu combo, seu shot, vamos dizer Meu assim, do que seria ser esse imigrante de sucesso. E eu concordo bastante, coragem, ser sociável, é muito importante pra gente construir essas habilidades e se tornar alguém que entende que tem dificuldades, mas que sim, é possível construir uma vida aqui e uma vida com respeito, vamos dizer assim. Pra gente fechar agora sim, antes da gente se despedir, qual a mensagem que você deixaria então para os seus ouvintes da Matchbox, que é um dos nossos parceiros aqui nos Imigrantes de Sucesso? Que foi a sua comunidade, né? Que é essa comunidade, as pessoas da Matchbox que vão nos ver, o que você diria assim? O que você sente dessa comunidade? Como é que você se vê nessa comunidade? Primeiro eu quero fazer um agradecimento geral para todos que estão aqui na Matchbox, porque às vezes a gente acha que é uma coisa banal de tipo vir aqui treinar, mas realmente isso mudou minha vida. E para pessoas que querem estar aqui, né, serem imigrantes, etc., acredite, porque uma hora vai. É literalmente isso. Porque assim, se a gente não tem esperança e não confia em nós mesmos, nunca vai acontecer. Verdade. Então escutar a vozinha interior, porque às vezes a gente tem medo de fazer as coisas, mas no final dá certo. Sim. Né? Helena, muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa, como todas são contigo. Matchbox, obrigada. Matchbox, obrigada. Matchbox, obrigada. Matchbox, obrigada. Exato. Foi através da Matchbox que a gente conheceu tanta gente incrível e a nossa relação surgiu aqui também. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Até a próxima.